Olá pessoal, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho das propriedades das substâncias e vamos relacionar elas com os tipos de ligações químicas que a gente conhece, ok? Vou relembrar um pouquinho os tipos de ligação que a gente tem, tá? A gente tem a ligação iônica, a gente tem a ligação covalente e a gente tem a ligação metálica, ok? Então vamos lá, vamos primeiro lembrar alguns detalhes, ó. Como é que a gente identifica as ligações químicas, né? Só para a gente lembrar, ligação química é quando dois átomos se ligam, formando as substâncias que a gente conhece. Então, por exemplo, a estrutura H2O na molécula da água são átomos de hidrogênio ligados com átomos de oxigênio. Então, eles fazem ligações que dão características às substâncias, inclusive, depende de acordo com o tipo de ligação. Então, por exemplo, o hidrogênio e o oxigênio que estão sendo ligados é o H2O. Então, aqui ó, tem o oxigênio aqui ligado com o hidrogênio, ok? O hidrogênio é um outro gás. A gente tem, por exemplo, o CO2, sei lá, o gás carbônico, né? É um átomo de carbono ligado, então o CO2C, e o átomo de oxigênio ligado. Então os átomos eles se ligam, né? Eles fazem ligações químicas e essas ligações vão formando as estruturas que a gente conhece. A gente conhece uma barra de ferro, a gente visualiza a barra de ferro porque são milhares de átomos de ferro ligados um no outro. A gente vê uma panela de alumínio, né, um metal alumínio, porque são milhares de átomos de alumínio ligados um no outro. Então a gente consegue verificar a substância graças às ligações químicas que elas fazem, unindo diversas partículas, ok? Primeira recordação que a gente precisa, a primeira lembrança que a gente precisa fazer aqui é o tipo de ligação química que a gente tem. A gente tem a ligação química iônica, a ligação iônica, que é quando a ligação acontece entre um metal, todos os elementos estão desse lado da tabela periódica aqui, tá? Com um não metal, os elementos que estão nessa região verde, nessa minha tabela aqui, ó. Aqui são os gases nobres, não contam, tá? Eles não fazem ligações químicas. Então a gente tem aqui, quando se liga um metal com um não metal, a gente tem uma ligação iônica, ok? Quando a gente liga dois não metais, qualquer elemento aqui dessa parte da tabela, então como eu disse o exemplo do dióxido de carbono, gás carbônico, que é o carbono ligado no oxigênio, ó, a gente tem uma ligação covalente, também pode ser chamado de ligação molecular. Tá? Então, a gente tem uma ligação covalente quando os elementos estão desse lado aqui se ligando entre si, ok? E quando a gente tem os elementos desse lado aqui se ligando entre eles mesmo, né, a gente tem a ligação metálica, que é o caso, por exemplo, de uma barra de ferro onde vários átomos de ferro estão ligados entre si, por exemplo, uma ligação do ouro aqui com a prata, formando um ouro não tão puro. Então, a gente tem estruturas que se ligam desse lado aqui, que são as ligações metálicas. Então, ligação iônica, um metal com não metal, ligação covalente, somente não metais, ligação metálica, somente metais. Tudo bem? É a primeira coisa que a gente precisa lembrar. Agora a gente vai associar um pouquinho com as características. Então, as substâncias iônicas. Vou falando aqui, a gente vai tentando entender todas elas. Ó. Então, ela apresenta alto ponto de fusão, ou seja, ela é difícil de derreter, e alto ponto de ebulição, ou seja, ela é difícil de evaporar. Tá? As substâncias elas normalmente são sólidas na temperatura ambiente, então se a gente pegar a 25 graus, normalmente elas apresentam estado físico sólido. Tá? Elas quebram-se facilmente quando submetidas a impactos. Então, o melhor exemplo para a gente lembrar é o sal de cozinha. O sal de cozinha é um bom exemplo. Então você já conhece ele todo granulado, tal. Então são superfícies que se rompem mais fácil, são mais quebradiças, tá? Ela se dissolve bem em água, tá? Então o melhor solvente dessas substâncias é a água, ou seja, elas conseguem se dissolver bem em água. É só você lembrar do sal dissolvido na água, por exemplo. Você consegue facilmente colocar uma colher de sal num copo de água e mexer bem para ele se dissolver lá. Ok? E a condutibilidade elétrica é interessante, ó, elas conduzem corrente elétrica no estado líquido, tá, fundido quando ela estiver derretida, ou dissolvido em água. Então o sal puro ele não conduz corrente elétrica, a eletricidade não passa por ele. Só que se ele estiver dissolvido na água, essa mistura faz a corrente elétrica se deslocar, ok? Então é uma solução que conduz corrente elétrica. E se ele estiver derretido, também a corrente elétrica também passa pelo sal de cozinha derretido. É mais difícil derreter o sal de cozinha, até porque, como a gente viu aqui, ele apresenta alto ponto de fusão, ele não é fácil de derreter. Mas se ele tiver no estado líquido, né, derretido, ele é um condutor de eletricidade.
Tudo bem? Vamos falar das substâncias covalentes. As substâncias covalentes, o estado físico dela depende um pouco, tá? Então ela pode ser encontrada nos 3 estados físicos. Então, por exemplo, o açúcar é uma substância covalente. A gente encontra ela no estado sólido, ok? A água é uma substância covalente. Então a gente tem ela no estado líquido. E a gente tem, por exemplo, o gás cloro, que é a substância cloro, né? No estado fundamental dele, vamos dizer assim, o estado mais comum, ele é gasoso, o cloro. Então, o gás cloro é encontrado em temperatura ambiente no estado gasoso. Então, assim, a gente sabe que as substâncias covalentes elas podem ser encontradas nos 3 estados físicos, ok? Olha aqui o ponto de fusão e ebulição. Então, em geral, o ponto de fusão e ebulição dessas substâncias são menores que das substâncias iônicas, ou seja, elas conseguem ser derretidas, no caso de elas estarem sólidas, ou ser evaporadas com mais facilidade. Então, por exemplo, o açúcar é mais fácil de derreter que o sal. Estou comparando com o sal, mas a gente tem que é o mais comum que a gente conhece da substância iônica. A água é mais fácil de evaporar, por exemplo, o gás cloro mesmo. Então eles derretem, no caso de estarem no estado sólido, e eles evaporam com mais facilidade, ou eles já estão no estado gasoso, né? Já evaporaram, né? Em temperatura ambiente, né? Em relação à condução de corrente elétrica, então eles não são bons condutores de corrente elétrica. Então nem açúcar, por exemplo, aqui está o exemplo do diamante, a areia, a água. Ah, mas a água conduz corrente elétrica? A água não é boa condutora de corrente elétrica. Se você tiver material dissolvido na água, lembra que a gente falou do próprio sal? Se você tem sal dissolvido na água, ele conduz corrente elétrica, ok? Aí a água fica, essa mistura conduz corrente elétrica, mas a água pura não é boa condutora de corrente elétrica, tudo bem? Só se a descarga elétrica fosse muito grande, né? E a solubilidade, ó, as substâncias covalentes elas têm uma característica bem importante, ó, é a polaridade delas, que a gente já estudou em outras aulas aí. A polaridade está diretamente ligada com a solubilidade. Então, substância polar se dissolve bem em substância polar. Por exemplo, a água é uma substância polar e o álcool é uma substância polar. Eles se dissolvem bem um no outro. Tá? Já o óleo, por exemplo, é uma substância apolar, então ele não se dissolve bem na água, por exemplo, que é uma substância polar. Ele vai se dissolver bem, por exemplo, na gasolina, que é uma outra substância apolar. Então, tendo características próximas, eles têm uma solubilidade melhor. Quando eles tiverem características diferentes em relação à polaridade, eles não se dissolvem um no outro, ok? Vamos para as substâncias metálicas, talvez as mais fáceis da gente pensar um pouquinho aí, são os metais de um modo geral. Então a gente tem aí o ouro, latão, alumínio, ferro, prata, cobre, chumbo. Então todos esses metais que a gente conhece que estão no nosso cotidiano são substâncias que formam ligações metálicas. Então elas são, em temperatura ambiente, elas são sólidas, ok? Então quase todos os metais que você conhece são sólidos em temperatura ambiente. Então uma barra de ferro, uma barra de chumbo, alumínio, panela de alumínio, o ouro, exceto o mercúrio, que é aquele metalzinho que está nos termômetros, né? Então o mercúrio ele tem a característica de estar em estado líquido em temperatura ambiente, é o único metal que está em estado líquido em temperatura ambiente. A outra característica é que eles são brilhantes, eles apresentam brilho, alto brilho. Uns mais, outros menos, mas de um modo geral os metais apresentam brilho. Eles têm elevado ponto de fusão e ebulição, ou seja, eles dificilmente derretem, dá para derreter os metais, ok? E o ponto de ebulição é o ponto que eles evaporam. Dá para evaporar metal? Também dá, eles também têm o ponto de ebulição deles, mas é uma temperatura extremamente alta. Tá? Então eles apresentam dificuldade para ser derretido, que é o ponto de fusão, e dificuldade de entrar em ebulição, evaporar. Mas pode, ok? Eles apresentam em geral cor prateada, com exceção do ouro, que é dourado, e do cobre, que é avermelhado. Então aqui, ó, os exemplos aqui, o cobre que é mais avermelhadinho, né? O ouro que é mais dourado, o resto, a maioria deles, é mais prateado, uma grande maioria dos metais, ok? E os metais puros são formados por aglomerações de átomos, então um átomozinho, como a gente falou da barra de ferro lá, um átomozinho ligado no outro forma a estrutura do ferro. Né? A gente tem as ligas metálicas também, né? Quando você junta mais de um metal e forma uma determinada estrutura metálica. Né? Então, os metais eles se ligam, eles fazem ligações e essas ligações são chamadas de aglomerados de átomos, onde tem ali os elétrons que ajudam nessa interação entre eles. Ok? Então a gente tem 3 tipos de substâncias: as substâncias iônicas, as substâncias covalentes e as substâncias metálicas. Ok? Até mais.